Boa tarde, queridos alunos do primeiro ano do curso de Direito. Atendendo ao pedido da representante de classe Yasmin, eu estou gravando esse vídeo que faz referência ao último plano de aula que nós já encerramos atividades e interatividades, inclusive ficamos um bom tempo tratando desses temas, né? Mas diante do pedido dela, dizendo que está havendo uma certa dificuldade em relação às matérias, de modo geral, me parece que o pedido foi endereçado a vários professores, eu já estou me antecipando e gravando este vídeo para explicar para vocês, então, o nosso último plano de aula, que fala de formas de Estado, especificamente, mais detidamente, do federalismo, tá legal? Então vamos lá. Eu estou com o plano aberto aqui na minha outra tela, então eu vou acompanhando e explicando para vocês, tá bom? Então fico combinado, espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias aí nessa nossa quarentena tão difícil, né? Seria muito mais fácil se a gente pudesse estar em sala de aula, mas infelizmente não podemos e não devemos, né? Inclusive devemos ficar em casa. Mas vamos lá. Então, aqui nós estamos tratando da organização do Estado e falando de formas de Estado. Tá legal? Esse foi o nosso último plano, formas de Estado. Bom, quais formas de Estados nós temos? Nós temos o Estado unitário, o Estado regional e o autonômico e o Estado federado. São esses 4 tipos de Estados que são os mais usuais e os que a gente vai estudar, o que a gente está estudando durante esse semestre e que vai ser cobrado na prova de vocês, nas atividades, né, de avaliação de vocês. Então vamos lá. O Estado unitário. Como é que funciona o Estado unitário? Imaginem vocês se a gente tivesse no Brasil um único polo emanador de decisões. Tá? Um único polo, não um único poder, não vamos confundir, tá bom? Então, um único polo. Imagine se apenas a União fosse um polo decisivo, administrativo e político. Né? Então, nós não teríamos governadores, nós não teríamos deputados estaduais, nós não teríamos o governador do Distrito Federal, não teríamos os deputados distritais, não teríamos os prefeitos e não teríamos vereadores. Apenas e tão somente teríamos o presidente da República e o Congresso Nacional. Muito bem. Aliás, o próprio Congresso seria unicameral e não bicameral. Não teríamos Senado e Câmara. Teríamos uma única Câmara, né, sem senadores. Porque os senadores são representantes dos estados. Então, nesse Estado unitário, tudo dependeria da decisão do polo central. Ele poderia ser concentrado, com decisões apenas sendo emanadas, vindas de Brasília, ou ele poderia ser descentralizado, desconcentrado, estando presente em outras regiões de todo o país. Tá legal? Então, só retomando um pouquinho aqui, que houve uma pequena confusão de minha parte. Ele seria concentrado se todos os órgãos do poder estivessem em Brasília e desconcentrado se esses órgãos se fizessem representar nos mais variados cantos do Brasil. Agora, ele seria centralizado se todas as decisões administrativas fossem emanadas do poder central. E descentralizado se nós tivéssemos em algumas localidades órgãos desse mesmo poder central tomando decisões administrativas. As decisões administrativas, elas diferem das decisões políticas. Tá? As decisões administrativas são de execução. As decisões políticas são de objetivos a serem buscados pelo Estado. Muito bem? Dá para entender isso, né? Então, as decisões administrativas são de execução das ordens advindas do poder central. A liberdade de execução. E as decisões políticas são as próprias ordens, os próprios objetivos a serem alcançados. No Estado unitário, centralizado, que não existe, né, as decisões seriam todas
administrativas e políticas emanadas pelo Polo Central. No Estado descentralizado, as decisões políticas são do Polo Central, os objetivos a serem alcançados, mas as decisões administrativas de execução seriam distribuídas por outros órgãos do poder. Tá legal? Esse é o Estado unitário. Bom, depois do Estado unitário, nós temos o Estado regional e o autonômico, que é um grau em direção ao federalismo. Como assim um grau? É que nesses estados existem regiões, como se fossem estados da federação. Tá? Só que essas regiões, elas têm as suas autonomias limitadas pelo poder central. De que forma? O poder central é que decide qual é a limitação e quais as liberdades administrativas e políticas dessas regiões. Tá? Então, no Estado regional funciona da seguinte forma: é o caso da Itália. No Estado regional, o Congresso Nacional da Itália decide, olha, para a região da Lombardia, onde está tendo aquele surto grave do coronavírus, para a região da Lombardia, nós vamos atribuir tais autonomias políticas. Eles vão poder legislar sobre isso, eles vão poder escolher seus representantes e tudo mais. Isso quem decide é o Polo Central, e a partir de uma iniciativa do Polo Central, né, do Poder Central. Atribuindo então autonomias administrativas e também algumas autonomias políticas para estas regiões que compõem o Estado. O Estado autonômico, e o exemplo clássico é a Espanha, acontece da seguinte forma: as regiões levam seus pedidos ao Polo Central de autonomias. Então, por exemplo, a região de Barcelona, né? A região da Catalunha. A Catalunha, então, leva ao Polo Central o pedido: olha, nós queremos estas autonomias. E, então, o Polo Central atribui essas autonomias ou não, ou restringe. Tá? Então, a diferença aqui é que no primeiro caso, no caso da Itália, o Polo Central é que decide quais são essas autonomias administrativas e políticas. Então, a decisão é de cima para baixo. No caso da Espanha, que é um Estado autonômico, as regiões pleiteiam as autonomias, então, portanto, o pleito é de baixo para cima. E a decisão de atribuição dessas autonomias é do Polo Central. Essas autonomias, a atribuição dessas autonomias foi um mecanismo encontrado por esses estados para manter a união do país. Como vocês talvez já tenham ouvido falar, existem movimentos separatistas na Espanha, por exemplo, né? Regiões querendo, a região da Catalunha, por exemplo, querendo se separar do resto do país. E para que isso não aconteça, atribui-se autonomia a esta região e para manutenção desta região dentro da unidade do Estado. Tá? O mesmo acontece na Itália. A Itália é um Estado recente, novo, formado por volta de 1800 e pouco, meados 1840 mais ou menos, em que essas regiões se uniram, né? Eram estados independentes que se uniram. E para manter essa unidade, essa união, atribui-se então estas autonomias. Bom, isso que eu falei para vocês é sobre o Estado unitário e sobre Estado regional e autonômico. Agora eu encerro por aqui e no próximo bloco que eu vou fazer para vocês eu vou falar sobre o federalismo. Muito bem? Tá ok? Até daqui a pouquinho.